Graça e paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Para você nos seguir, entra lá no YouTube, a nossa página é Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Curte a página, clica no sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. A nossa rádio, você vai conseguir conectar pela internet na resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Se quiser entrar em contato conosco através do e-mail resgatesemfronteirasbr@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 54 99670 8990. Tá bom? Esses são nossos contatos. Os nossos patrocinadores, que estão sempre, eu estou sempre falando neles, né? São o RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Olha aí, ó, o verão tá chegando. Entre em contato com eles. O telefone é 54 98 151 5525. E também nos cursos da FATEB, FATEB Polo Nova Petrópolis, com seus cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros cursos também. Entre em contato e informe-se pelo telefone 54 999 31 86 99. Amém? Amém, irmãos? E irmãs, né? Então, agora que eu já passei os recadinhos para vocês, ontem nós combinamos de começar a ver o livro de Timóteo. Eu até dei uma pincelada assim para vocês, né, sobre a vida de Timóteo, Paulo que trouxe ele, né, para a palavra, para a vida cristã. Deixou ele trabalhando lá numa das igrejas em Éfeso, se eu não me engano. Agora a gente vai ler e vai ver tudo bem certinho, né? Vamos ler a palavra. Agora nós vamos entrar na palavra mesmo. E aqui eu separei algumas coisas que eu achei interessante de comentar com vocês depois. Então, o que eu pensei? Eu pensei na gente dividir em três partes. Capítulo 1 e 2, hoje. 3 e 4 amanhã, 5 e 6 na sexta-feira. Que daí não fica muito longo, não fica muito cansativo e a gente consegue ver tudo bem tranquilo, né? O que vocês acham? Eu acho que fica bom, eu achei que ficava bom dessa forma, tá bom? Então, agora no início eu vou ler então o capítulo 1 e depois o capítulo 2 de 1 Timóteo. E daí depois a gente conversa um pouquinho sobre o que está escrito na palavra. Então, vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Jesus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente.
Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, para que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2 agora, 2 de 1 Timóteo. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituindo pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que no mesmo modo as mulheres se ataviem em traje modesto, com pudor e honestidade, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? Aqui encerra o capítulo 2 de Timóteo. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 1 e o capítulo 2. E daí aqui algumas anotações, algumas coisas que eu achei importante da gente estar comentando sobre Timóteo.
né? Eu vi que o tema geral, principal, assim, do Timóteo é como viver e ensinar com amor, verdade e oração, né? Essa é a base, né, do capítulo 1 e 2. Esses 2 capítulos são cartas de Paulo para Timóteo, um jovem líder que cuidava da igreja em Éfeso. Paulo dá conselhos sobre como ensinar com amor e como viver de um jeito que agrada a Deus. No capítulo 1, a gente viu que ensinar com amor e fidelidade, principalmente ali na 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 e 7 e versículo 12 e 17. Paulo ali, ele está orientando Timóteo a cuidar da igreja e ficar atento às pessoas que estavam ensinando coisas erradas dentro da própria igreja. Imagina. Ele explica que o ensino verdadeiro deve gerar amor, fé e uma consciência limpa. Sabe? Quando tu passa o dia inteiro assim e tu pensa, nossa, a hora que tu deita, que tu bota a cabeça no travesseiro e tu pensa, deu tudo certo. Deu tudo certo, não fiz mal para ninguém, eu consegui ajudar, eu consegui fazer minhas tarefas, consegui trabalhar, consegui fazer isso, e tu bota a cabeça no travesseiro, faz tua oração e dorme, sabe? É isso aí que Paulo tá dizendo para Timóteo, tá exortando Timóteo a ter, né? Para que se tenha uma consciência limpa. Depois, Paulo conta como Deus teve misericórdia da vida dele próprio, da vida de Paulo, mesmo quando ele perseguia os cristãos. Ele é um exemplo vivo de que a graça de Deus transforma qualquer pessoa. A gente que congrega em igreja, né? Eu moro aqui em Viamão, eu congrego na igreja Encontros de Fé, aqui de Viamão. E a gente seguidamente está convidando, né, alguém para ir na igreja, assistir um culto, conhecer. E daí a gente ouve muito assim, e assim que der eu vou. Aí aquela pessoa que fuma, não, assim que eu parar de fumar eu vou lá. A pessoa que bebe, né, que toma um trago, não, primeiro eu tenho que ajeitar umas coisas, diminuir a bebida. E daí eu vou lá conhecer a tua igreja. Eu tô passando por uns perrengues, tá acontecendo umas coisas lá em casa. Assim que melhorar, eu vou lá conhecer a tua igreja. Gente, o convite do Senhor, quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele não tá perguntando se tu fuma. Ele não tá perguntando se tu bebe, se tu tem dinheiro, se tu não tem dinheiro, se tu tá com problema, se tu tá sem problema. Ele não tá perguntando isso. Ele tá te fazendo um convite, sabe? Para que tu abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, assim, se tu abrir o teu coração, se tu for fazer uma visita a uma igreja, e se tu é daqui, de perto de Porto Alegre, ou aqui de Viamão, e quiser vir conhecer a nossa igreja, Encontros de Fé, serás muito bem recebido. Venha conhecer. Não, sabe? Senhor, ele está preocupado com o teu coração, sabe? Que tu possa ir visitar uma igreja, que tu possa ir de coração aberto, não é de coração limpo. Qual é o ser humano hoje que tem o coração limpo, né? A gente pensa coisas, a gente fala coisas, a gente vê coisas, e daí daqui a pouquinho, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Sabe? Abre teu coração, abre a tua mente. O Senhor está pedindo uma oportunidade para que tu conheça Ele. É isso,
Paulo está ensinando para Timóteo que Timóteo tem que ensinar gerando amor, fé e uma consciência limpa. Isso vai ser gerado depois que tu começar a conhecer a palavra, que tu começar a ir numa igreja e ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Onde tu vai ouvir a palavra de Deus? Tu vai ouvir a palavra de Deus na igreja, na sua grande maioria vai ser na igreja. Ou através de um programa assim, como o Peniel, Lugar de Encontro com Deus, né? Através da rádio Resgate Sem Fronteiras, que nos possibilita, que nos dá essa oportunidade de semear, de falar da palavra do Senhor. Abre teu coração, sabe? Não vai lá, porque a gente, ser humano, eu sei por mim, gente, nossa, né? A gente já tem aquela preconceito, né? Que eu vou ir lá ficar olhando aqueles crentes tudo falando, gritando isso e aquele outro? A gente já vai com isso. Agora, se tu for com o coração aberto, mas por que eles estão cantando? Mas por que eles gritam? Mas por que? Entende? Se tu for para saber, com o coração aberto, para te entender, para te saber, Deus vai agir, o Espírito Santo vai agir no teu coração. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente quer. Amém? Então, né? O que a gente aprende aqui no capítulo 1 e 2 de Timóteo? Que o verdadeiro ensino cristão precisa nascer do amor, que a graça de Deus transforma até quem errou muito. Olha aí o exemplo de Paulo. Paulo matava os cristãos. Ele perseguia, ele prendia, ele mandava matar. Que é melhor exemplo do que Paulo de Tarso. O foco do ensino de Timóteo deve ser sempre aproximar as pessoas de Jesus e não ganhar uma discussão. E aí eu quero conversar com as mulheres um pouquinho mais de perto, porque nós mulheres, a gente acaba ouvindo muita coisa sobre o feminismo e acaba meio que confundindo as coisas na nossa cabeça e acha que a gente tem que sempre que estar com a razão. E aqui em 1 Timóteo, Paulo está exortando, dizendo que o foco deve ser nós nos aproximarmos de Jesus e não ganharmos discussões. Às vezes, minha irmã, e eu vou te dizer assim, ó, que muitas vezes a gente vai ganhar uma discussão, a gente vai ganhar uma briga, ó, no silêncio. Não é revidando o teu marido, ou teu filho, ou teu chefe. Ah, mas é que eu já tinha feito... Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Não é fácil. Não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Jesus não disse que ia ser fácil, muito pelo contrário, ele disse que ele veio para nos dar espada, para a gente ter como lutar e como nos defender, né? E que no mundo teríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se ele venceu, nós vamos vencer com ele também. Então, assim, ó, nem sempre, quando tu ganha uma discussão, quando tu é a última a falar numa discussão dentro de casa, tu ganhou a guerra. Ou tu ganhou. Muitas vezes, tu acabou enfiando as mãos pelos pés e tá perdendo, achando que tá ganhando e tá perdendo. O reino de Deus, o mundo
sabe? O que Jesus veio nos ensinar é que o reino dele tem umas loucuras, sabe? Que às vezes quando a gente acha que a gente está perdendo, na verdade, em Jesus nós estamos ganhando. E se tu tem Jesus no coração, se tu conhece a palavra, e isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então eu vou te dar uma dica. Me ajudou e tem me ajudado, e eu creio que vai me ajudar muito ainda no longo do caminho, né? Para eu chegar e acertar o alvo. Não faça as coisas quando tu tá discutindo com o teu marido, ou com o teu filho, ou com o teu pai, ou sabe, com o teu namorado. Eu não sei, dentro da tua casa, dentro da tua vida. É mais importante, às vezes, quando a gente cala, é mais importante a gente calar, respirar e se lembrar. Se tu conseguir te lembrar, demorou, sabe? Demorou para eu conseguir me lembrar. Mas quando eu comecei a conseguir me lembrar disso, o que me ajudou muito foi pensar: é por ti, Jesus. É por ti, Jesus. Porque o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor decidiu me amar, o Senhor acreditou em mim, o Senhor acredita em mim, e é por ti. É por ti que eu vou me calar, é por ti que eu vou limpar isso aqui de novo, que eu já tinha limpado, é por ti que eu vou fazer essa comida que eu não gosto, é por ti que eu vou fazer esse trabalho de novo, é por ti, Jesus, é por ti, porque eu não sou merecedora de nada, é porque o Senhor me amou e eu vou fazer isso por ti. Então, quando tu conseguir colocar isso, te lembrar disso, sabe? Isso me ajudou muito, gente. Demorou um tempo até eu conseguir me lembrar. Ainda mais no furor da coisa acontecendo, sangue quente, sabe? É difícil. Mas se tu praticar, lembrar, pensar, lembrar, que tu inicia fazendo aquilo. Eu faço isso e várias vezes. Eu faço isso é por ti, Jesus. Eu faço isso é por ti. Eu vou ficar bem quieta aqui, eu vou lá e eu vou fazer de novo e eu faço isso por ti. E deixa o outro pensar o que quiser pensar, não me interessa o que o outro tá pensando. O que me interessa é o que eu estou naquele momento, apesar da minha fúria, da minha raiva, da minha, sabe, de achar, da minha humilhação, eu consegui estar entregando aquilo pro Senhor. Porque se fosse pela minha vontade, eu tava lá, ó, de dedo apontado, berrando, xingando. Então, quando a gente consegue, não é por ti, é por Jesus. Não é por ti, é por Jesus. Você vai indo e vai praticando isso, e vai praticando, e vai, não é por Jesus. Eu faço é por Jesus que eu vou fazer. É por Jesus que eu vou fazer. E vou fazer aqui, ó, cheia de raiva, com ódio no coração, mas até esse meu ódio, Senhor, eu vou te entregar, porque eu sei que o Senhor vai me devolver ele diferente. Tu vai ver a mudança começar a acontecer na tua vida. Tô te dizendo, ó. Depois tu entra em contato lá pelo WhatsApp 5499 670 8990 e me diz, me chama lá, Karen, comecei a fazer aquilo que tu falou e tá dando certo. Porque eu comecei a fazer e é isso que eu quero falar pra vocês, gurias.
E guris, eu comecei fazendo, sabe? É por ti, Jesus, é por ti. Dali a pouquinho aquilo já foi passando, sabe? E daí tu tá, eu vou fazer pelo meu casamento. É pelo meu casamento. Eu amo meu marido. Tá? É pelos meus filhos, é pelos meus filhos. É pela minha família. Entende? Tu vai mudando o que o mundo te ensinou, que tu tem que lutar pelo que é teu, que tu tem que brigar pelo que é teu, porque tu tem que ser empoderada, porque tu tem que ser isso, que tu tem que ser aquilo. E na verdade nós fomos chamados para servir. O nosso irmão maior, Jesus Cristo, ele veio e ele serviu o tempo inteiro. E a gente começa servindo quem? A gente começa servindo lá na igreja, os estranhos. Lá na igreja, eu sou, ai, irmão, a paz do Senhor. Ai, minha irmã, Deus te abençoe. E dentro de casa, que se lasque, que se lasque, que se lasque. É assim? Até que um dia eu disse, eu não quero mais que seja assim. Não quero mais. E se o meu marido não sabe como fazer, eu vou procurar, eu vou entender. Porque eu nunca vou me esquecer de logo que eu me converti. As pessoas diziam assim, mas quem conhece a palavra é tu? Quem está tendo conhecimento do que Jesus fez e do que a gente deve fazer com o conhecimento disso tudo é tu. Eles estão na ignorância ainda, eles não sabem. Então quem é que tem que fazer diferente? É eles ou tu? Que já está aprendendo? E de novo eu vou dizer para vocês, é pela prática, é pela prática, é pela prática. Durante algum tempo tu fica pensando nisso na tua cabeça, eu vou fazer assim, 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 assim. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E as primeiras vezes a gente não consegue fazer, porque o sangue ferve primeiro. Mas pede direção para o Espírito Santo, ora para o Espírito Santo e pede para ele, Espírito Santo, na próxima briga, que eu não sei quando vai ser, mas tu sabe quando vai ser, que eu for ter com o meu chefe, me lembra na hora. O que eu tenho que fazer por amor de Jesus, não por amor do meu chefe, da minha chefe, do meu colega. O que eu tenho que fazer por amor de Jesus, porque ele me amou primeiro. E aqui diz que Timóteo estava passando por dificuldades seríssimas dentro da igreja em Éfeso. Tinha parte da igreja que estava ensinando coisas erradas dentro da igreja. Imagina, gente, eles estavam, fazia pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado. Paulo ensinando, né, os caminhos do Senhor, a mensagem para a gente chegar até o reino, para a gente ter acesso a Deus, ao Pai. E Timóteo aprendendo tudo isso. E dali a pouquinho, dentro da igreja dele, pessoas falando sobre aquela deusa Artemis, falando sobre, sabe, sobre outros deuses que na época se falava muito, ainda mais lá em Roma, lá nessa época, nesses locais. Foi muito difícil para Timóteo também. Foi muito difícil para ele. Assim como é difícil para nós hoje também. Ou tu acha que veio tudo de bandeja, tudo prontinho para Timóteo, que ele não precisou fazer nada? Que Paulo foi lá e disse, ó, tu vai fazer assim, 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 e Timóteo fez assim, 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 e pronto, tudo... Não, gente, todo mundo tem que pagar um preço. Todo mundo.
É pela graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. Sangue precioso e inocente foi derramado para que nós tivéssemos acesso a Deus Pai. E daí tu quer só, venha a mim, venha a mim, venha a mim. É só essa parte do Pai Nosso que tu aprendeu? Venha a mim, venha a mim, vem. Gente, não, né? Não é assim. Não é assim. Poxa vida. E ali no capítulo 2, né? No capítulo 2 ele falou mais sobre a oração e boa conduta na comunidade. Né? Ali no capítulo 2, versículo entre 1 e o 6, Paulo começa lembrando que a gente deve orar por todas as pessoas. Todas as pessoas. Sabe aquela pessoa que está fazendo fofoca de ti lá dentro do teu serviço? Sabe aquela pessoa que está tentando puxar teu tapete e tu sabe que está tentando puxar teu tapete? Tu tem que orar por ela também. E não é orar igual os fariseus. Ai, eu oro por essa pessoa que tá tentando me derrubar. Blá, blá, blá. Não, é orar no secreto, é entrar dentro do teu quarto, fechar a porta do teu quarto. É orar no secreto e falar pro Senhor, Senhor, olha, a fulana de tal tá fazendo isso, isso, isso e isso. Eu sei que tu já sabe disso, só que tá me incomodando. Me ajuda. Me ajuda, abençoa a vida dela, para que ela pare de procurar confusão comigo. É dentro do serviço, é na rua, é em tudo que é lugar, é na igreja, é na escola, é na vizinhança, sabe? Seja onde for, a gente tem que orar por todas as pessoas. É isso que diz lá no capítulo 2 de Timóteo. Quando a gente ora, nós vivemos de um jeito mais tranquilo e com mais paz, gente. A gente fica com mais paz, porque a gente entrega para aquele que pode fazer alguma coisa, ao único que pode fazer alguma coisa, que é Cristo. Ele também ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e as pessoas, que é o que a gente está falando aqui, né? Depois fala também sobre a importância da humildade, do respeito e da ordem dentro da comunidade cristã. Então, o que a gente aprende em 1 Timóteo capítulo 2? Que a oração é o centro da nossa comunhão com Deus e com os outros, que orar por todos mostra amor e confiança em Cristo. Sim, porque Ele está lá em frente ao nosso Pai, sendo o nosso advogado das nossas causas. E também aprendemos a viver com humildade e respeito, mostrando que Cristo é o centro da nossa fé. Que a gente sabe que pelo nosso braço, pela nossa força, a gente não vai conseguir. A gente até consegue, mas a gente consegue aqui, vai até... Deixa eu ver se aparece aqui. Vai até aqui. Com a nossa força. E eu não quero ir até aqui, eu quero ir, eu quero, sabe? Então é com Deus, então é para Deus que eu vou entregar, porque eu vou com Deus. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, capítulo 1 e 2 de 1 Timóteo. Amanhã nós voltamos com capítulo 3 e 4 de Timóteo. E espero ver lá no WhatsApp mensagens de vocês, para saber o que vocês estão achando, o que vocês querem acrescentar, o que eu esqueci de falar, né? Pra gente ir debatendo, pra gente ir conversando e aprendendo e crescendo junto. Amém? Deixa eu orar por vocês então, antes de encerrar. Senhor, obrigado por essa palavra, por esse momento, obrigado por esse dia, Senhor. Entra na casa de todos os ouvintes, de todas as pessoas que estão acompanhando agora a Rádio Resgate Sem Fronteiras, no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus.
Senhor, que essa palavra entre no coração de cada um deles e que eles coloquem em prática, Senhor, em prática, sempre te buscar primeiro, apesar das situações, das circunstâncias que se levantam no dia a dia contra a gente. Que isso também pode ser transformado para o nosso favor. Ah, Senhor, toca no coração de cada um deles, abençoa, abre a mente, o coração, o discernimento, para que o Espírito Santo nos convença da verdade, do caminho e da justiça. Amém? Em nome de Jesus? Até amanhã, então. Obrigada por enquanto. Deus abençoe.